O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro concedeu uma entrevista à revista Veja, em Dallas, nos Estados Unidos, onde tem vivido as últimas semanas. A entrevista, que aconteceu no escritório de advocacia de um amigo do deputado, acontece num momento de tensão entre o STF e o governo Donald Trump. Eduardo afirmou que Moraes comete sucessivos abusos e que o Supremo se relaciona com os outros poderes na base da extorsão. 2 dias depois, o Mota teve um jantar com Alexandre de Moraes e, na sequência, ele mudou o seu discurso com relação ao 8 de janeiro. Então, esse é o STF que se relaciona na base da extorsão com os outros poderes. Logo eu, que estou aqui no exterior denunciando os abusos que ele tem cometido, ele vai me julgar? São sucessivos abusos. E para piorar, agora, quando nós somos perguntados aqui nos Estados Unidos sobre todo o sistema do qual o Alexandre de Moraes conduz essas perseguições, a gente tem que, obviamente, falar o nome do PGR, porque ele está alinhado com o Alexandre de Moraes. Agora, o PGR, que eu denuncio aqui no exterior, virou o acusador do meu processo. É a pessoa que vai me investigar. É como se numa guerra de vizinhos, um conflito, uma briga entre vizinhos, um deles fosse ser o acusador e o juiz do caso. É claro que todo mundo sabe o resultado final disso. Assim como meu pai está jogando um jogo de cartas marcadas, onde ele já está condenado, esse inquérito visa também me condenar. Provavelmente para me tirar da corrida de 2026, para não me dar a chance de concorrer a qualquer cargo que seja na eleição do ano que vem. Eduardo Bolsonaro foi questionado se aceitaria se candidatar à presidência no ano que vem e respondeu que só levaria essa tarefa adiante se fosse indicado pelo pai. Obviamente, se for uma missão dada pelo meu pai, eu vou cumprir. Inclusive, meu nome já figurou em algumas pesquisas, Fiquei feliz com isso, mas eu acho que numa democracia normal, quem deveria ser o candidato é o Jair Bolsonaro, que inclusive lidera diversas pesquisas fora da margem de erro. Jair Bolsonaro, inclusive, deverá prestar depoimento à Polícia Federal na próxima quinta-feira, dia 5 de junho, no âmbito do inquérito aberto no Supremo sobre a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. De acordo com o ministro Moraes, a oitiva do ex-presidente vai ocorrer por considerá-lo diretamente beneficiado pela conduta de Eduardo e citou ainda o fato de Bolsonaro já ter declarado que financia a permanência do filho no exterior. E dentro do mesmo inquérito, a Polícia Federal também marcou para a próxima semana o depoimento do líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Autor da representação criminal que terminou na abertura do inquérito pelo Supremo contra Eduardo Bolsonaro, o petista afirmou que vai apresentar uma série de documentos que comprovarão as ações do filho do ex-presidente para tentar ameaçar e intimidar o Supremo Tribunal Federal. Alexandre, daqui a pouco a gente recebe no estúdio o professor André Marcília. Com certeza a gente vai tratar aí desse inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. E ontem aqui no programa nós comentamos essa iniciativa do PGR, Paulo Gonet, de habilitar o líder do PT, Lindbergh Faria, como uma espécie ali de assistente de acusação nesse inquérito. Eu quero ouvi-lo também a respeito disso, Alexandre. O professor André certamente vai concordar comigo que está sendo tratado o Lindbergh como amicus curiae, ou seja, alguém que vem para ajudar a justiça a resolver alguma coisa, alguém interessado, assim como Moraes está interessado em condenar Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro. E eu falei há pouco que ele poderia rodar no exame da OAB, deve saber muito bem, claro que sabe, que o parente não é pessoa que seja obrigada a testemunhar ou a depor contra o seu, para prejudicar alguém de parentesco. Imagina pai e filho, pai depondo num inquérito que visa a condenar o filho e vice-versa. O pai também quer ser condenado. É uma balbúrdia. Hoje eu estava falando com gente que trata de investimentos no Brasil e eles me diziam que a grande esperança é estimular o investidor. Eu disse, mas estimular como? Com essa desordem institucional, sem falar na insegurança jurídica. E não adianta dizer que é o Supremo. Não é só o Supremo, Poder Executivo também. O presidente da República não contribui para isso.
diz coisas incríveis aí, e faz coisas incríveis, assina decreto para aumentar o imposto de uma hora para outra. Eles me contaram até um telefonema para o ministro Haddad, que usaram até um palavrão para o ministro Haddad, que ele fez algo que o Gonê também disse ter feito lá no Supremo, né? O outro dia, quando falou, na hora que não devia falar. Mas, enfim, é uma coisa inacreditável. Eu acho que Franz Kafka foi superado. A ficção do processo de Kafka é superado por isso que a gente está vendo aqui no Brasil. Nós estamos testemunhando algo que é incrível. Pobre da Ana ter que explicar nos Estados Unidos que está acontecendo isso aqui, eles não vão acreditar. É literalmente incrível. Não... Mas, enfim, e o país, em consequência, perde credibilidade, assim como perdem a credibilidade, como o Piotr mencionou, né, os nossos coleguinhas que se omitiram. E quando a omissão causa perda de vidas, é pior ainda, como aconteceu na Covid. Havendo tratamento, impediram que se noticiasse que havia um tratamento fácil e barato e rápido. E agora, de novo, omitem-se do problema do voto, que não tem como recontar o voto, e vamos ter eleição no ano que vem. Isso está iminente, né, esse perigo. E o voto é a base de uma democracia. Imaginem só que esse projeto prevê uma cota de 20% das cadeiras dos legislativos para mulheres. Ou seja, derrubam a pedra angular do um indivíduo, um voto. Vai ser diferente. Se o voto for numa candidata, o voto já vale 1, qualquer coisa, 1,2, 1,3, assim. Então, é uma balbúrdia tal que eu não sei se é intencional ou se é apenas por falta de neurônios, mas é o que a gente está vendo.